Olá pessoal, boa noite. A gente vai falar hoje sobre dieta carnívora e eu vou chamar aqui já já um amigo lá de Portugal, o João Franco. Ele. Olá Eliane, tudo bem? Ele come carne, né? Ele faz a dieta carnívora. Oi Silvinha, tudo bem? E a gente vai conversar hoje sobre esse assunto. Ele vai contar pra gente como foi que ele chegou na dieta carnívora, né? Como é que ele descobriu esse protocolo tão interessante. E ele vai contar pra gente também como é que ele faz no dia a dia, como é que ele mudou a vida dele e as perspectivas que ele tem da vida a partir de agora, né? A partir da carne. Então vamos lá. Deixa eu chamar ele, eu acho que ele já tá aí, tá sim. Oi, João. Seja bem. Vamos ver se hoje o Instagram não faz aquele delay tão grande, né? E atrapalhou um pouco a minha live. Oi, João, tudo bom? Olá, Cássia. Tudo Olá, boa certo? noite. Boa noite, Está meu tudo, querido. tá tudo bem? Tudo bem. Vamos conversar hoje sobre a dieta carnívora, né? Oi, Mal. Vamos lá. Eu quero que você me conte. Primeiro você vai se apresentar, tá certo? E depois eu quero que você me conte como foi que você chegou na dieta carnívora. Você já teve sobrepeso? Você já foi obeso? Me conta a tua história, que eu quero entender melhor. Pode começar, meu querido. Claro, obrigado. Antes de mais, obrigado por este convite e esta oportunidade de estar aqui contigo. Seja bem-vindo. Ahm, Bom, é verdade, hoje faz precisamente 1011 dias que sigo a dieta carnívora. Uau! São quase 3 anos. Faz dia 12 de março, faz 3 anos. Dia 12 de março de 2021. Viu o que Eduardo perguntou? O Eduardo perguntou se você está comendo brócolis. Sim, sim, sim. Eu, na verdade, na verdade sou vegan. Pronto, Ok. eu só como verdura. Exato. Mas quer dizer, se a Cássia há 3 anos me dissesse, João, tu agora vais comer só carne e ovos e manteiga Aham. e não vais comer verduras nenhumas e frutas e pão, etc. Eu não acreditava em si. Se me Uhum. dissesse isto há 3 anos, eu não acreditava em si. Portanto, as pessoas mudam, não é? E há três Claro. anos eu era uma pessoa muito diferente. Aham. Portanto, há um contexto, não é? Claro. O contexto é, andando para trás e situando-me no tempo antes de ter entrado na carnívora, eu estava de facto com peso a mais, Certo. estava obeso até, Uhum. portanto, é isso que antecede a minha entrada na carnívora e um Uhum. período de um ciclo normal, aquilo que a gente faz normalmente quando não sabemos Uhum. melhor, que é, portanto, o comer menos e fazer mais desporto. Exato. Portanto, Uhum. há 4, 5 anos eu estava a ganhar peso e Uhum. há mais ou menos há 4 anos entrei para o ginásio. Entrei para o ginásio Uhum. e decidido a perder peso. Eu estava com 104 quilos, Uau. Uhum. foi o registro mais alto, portanto, com 36 Uhum. anos, eu estava com 104 quilos. O que para um homem com 1,72 m é bastante. Portanto, eu estava um É, autêntico pote. é Estava um um pote. sobrepeso, é um sobrepeso, é. Sim, sim. Uhum. O meu IMC estava. Pronto, o IMC vale o que vale, não é? Mas É. estava perto dos 30. Ok? Uhum. Uhum. E a diferença não é muita, porque curiosamente agora estou com um IMC de 25, que segundo as tabelas é um IMC ali resvés Campo de Ourique com o sobrepeso. Mas pronto. Mas é um corpo completamente diferente, né? Não é um corpo de Pois. gordura, né? Exatamente. É uma transformação corporal Imensa. muito grande e Uhum. profunda. E sim. E profunda, não é? Uhum. Vai mesmo ao âmago de tudo, não é? Do corpo. Portanto, Uhum. é uma interferência total e transversal a todos os sistemas do corpo. Verdade. E isso reflete-se em nós por fora Uhum. e, acima de tudo, por dentro.
porque as mudanças exteriores são sempre menos importantes, não é? Porque são, acima de Claro. tudo, mais. São as que dão mais impacto porque são as visuais, não São é? E as nós, visuais, é. exatamente. E nós, os seres humanos, veem e percepcionam o mundo, sobretudo com os olhos. Ao Claro. contrário dos cães, por exemplo, que veem tudo Verdade. com o olfato. Com o olfato. Verdade. E portanto a gente olha para uma pessoa magra e elegante e diz assim: ah, está tudo bem. Não é bem Não, assim. nem sempre, é verdade. Exatamente. Exatamente. Eu até acho que a maioria das pessoas que é magra tem problemas de saúde graves. Uhum. Sim. E, portanto, é este o panorama. Portanto, o Aham. João, antes de comer só carne, era um João que contava as calorias, que fazia déficit Aham. calórico, Sim. que comia 5, 6 vezes por dia. Você tinha algum problema de síndrome metabólica? Você tinha alguma Eu comorbidade, tinha, alguma eu, coisa? sim, eu tinha problemas que, obviamente, que portanto, eu nunca fui de muito de Uhum. ir ao médico. Uhum. Homens, pronto, tudo bem. Mas, mas, mas sei de situações que, portanto, me foram ditas, inclusivamente pela médica da medicina do trabalho, que Aham. estava com o princípio de uma hipertensão, Uhum. eh, estava constantemente com fome, portanto, era seguramente resistente à insulina. Sim. eh, e, portanto, tendo em conta o peso e os hábitos alimentares que eu tinha e a quase ausente de atividade física, porque eu trabalho em Aham. frente a um computador, como muitas É, pessoas, como a infelizmente. maioria das pessoas, é. Pronto. Portanto, eu estava com problemas de apneia de sono, eu ressonava Uhum. imenso Aham. e tinha, já de outras alturas, tinha, acima de tudo, os problemas mais graves que eu tinha eram problemas digestivos. Eu tinha, portanto, o IBS, o síndrome do cólon irritável, Aham. que muita gente também chama de colite Sim. nervosa. Sim, sim. É muito complicado. Tive pedras nos rins, Sim. portanto, era depois a parte cognitiva. A parte Uhum. cognitiva, portanto, era a fadiga constante. Uhum. Sim. Estava sempre com frio. Eu era uma pessoa muito friorenta, por exemplo. Uhum. Olhando agora para trás, Sério? a minha Aham. tiroide devia estar um caco. Mas, portanto, Verdade. porque nós estamos doentes e há uma série de sintomas que vão aparecendo e que nós ignoramos ou que muitos de nós, se calhar, até acabamos por normalizar. Uhum. Achamos que, se calhar, isto é mesmo assim, não é? Uma pessoa tem, por exemplo, diarreia uma vez por semana. Isto não faz mal, não há É, de ser nada. esse é que é o problema. Quando a gente começa a achar normal coisas que não são normais, é que a gente tem que se preocupar, Exatamente. né? É. Exato, e eu acho que depois, quando nós começamos, entre aspas, quando nós começamos a entrar neste mundo de querer saber e Uhum. querer aprender, etc., nós fazemos as nossas próprias experiências e nós começamos a perceber que o problema não é aquilo que nós estamos a experimentar, o problema é que a gente depara-se com contradições muito grandes, porque Uhum. tudo à nossa volta, o mundo em que nós vivemos, diz que aquilo que nós estamos a fazer está errado. Exatamente. É. E então eu costumo dizer, até brincar, que mais grave que a resistência à insulina, que é de facto um dos problemas do Assim. mundo, é a Uhum. resistência à mudança, Cássia. Oh, muito. Como as pessoas As são pessoas resistentes à mudança, né? muito. E com a Incrível. idade, com o Piora. avançar da idade, É. uma pessoa está muito agarrada ao conforto, hum, nós protegemos-nos, entre aspas, nós criamos os nossos muros e esses muros tornam-se tão altos, tão altos, tão altos e tão Uhum. sólidos que depois torna-se difícil. Bom, o meu clique foi após a morte do meu pai. O meu pai faleceu Uhum. muito novo, com 58 anos e com um AVC Nossa, isquémico. Com um gente, que AVC isquémico novo. novo. E era uma pessoa Nossa. que era uma pessoa que ninguém diria que era uma pessoa que não era saudável. Uhum. Foi atleta de alta competição, foi uma pessoa que foi uma referência muito grande na minha vida, também em termos de desporto, Aham. etc. Uhum. E portanto, quando o meu pai faleceu, houve qualquer coisa em mim que, epá, eu, Que eu tenho que mudar. acordou.
É, Isso, Cássia, isso foi isso mesmo. É a uhum, palavra certa. Eu acordei para a vida. Ou fui uhum. acordando, vá. É Fui verdade. acordando. E portanto, agora abreviando aqui mais arrepiando mais caminho. A minha entrada depois foi pela low carb, como a maioria. Muitas pessoas Aham, que chegam à cetogénica vêm da low carb. Por sim. curiosidade. É, Porque eu andava a ser picado, entre aspas, entre assim, a malta que fala sobre comida, eu andava no Fat uhum, Secret e não sei sim, quê, sim. e eu via umas pessoas que faziam uns pratos, pá, que eram assim, com muita gordura, com muita Uhum, carne e com poucos vegetais. uhum. E eu, inclusivamente, cheguei a dizer-lhes que eles estavam a fazer muito mal, que É verdade. tinham que comer fibra, que a fibra é importante. 30 ou 40 gramas de fibra por dia, isso é que é bom para o intestino e tal. E de maneira que eu fui apercebendo-me que eu sabia muito pouco. E a Aham. realidade é que hoje, passados 3 anos, eu posso dizer que continuo a saber muito pouco, porque há tanta É, coisa para aprender. verdade. Porque Bom, sempre, a gente sempre está aprendendo. Ninguém sabe tudo, né, João? exato, Mas exatamente. você entrou para a carnívora pela low carb, não é isso? Isso, Qu- cetogénica, fiz a cetogénica, não gostei, Certo. confesso, não gostei da Não cetogénica. gostou? Eu adoro cetogênica. Eu faço cetogênica. Ainda bem, e que É, bom, e que bom. mas como é que foi? Como foi que você abriu seus olhos? Como é que você olhou com olhos de ver, como diz o português, para a carnívora? Bom, é engraçado falar sobre isso, porque eu, na verdade, sempre gostei muito de carne. Começo por dizer Uhum, isto. aham, Sou culpado, sempre gostei muito de carne. E eu era daqueles eu era daquelas crianças, daqueles miúdos que eu sempre fui bom para comer. Atenção, a minha mãe uhum, sempre me habituou a comer de tudo. E eu nunca fui esquisito, portanto, eu até aham, os fígados, a mioleira que sim, eu comia quando era miúdo, comia-se muito mioleira, com uhum, ovinhos mexidos, o teté. uhum. Portanto, a minha mãe habituou-me a comer tudo, mas eu, na realidade, havia coisas que me gostavam de comer, Cássia, havia. Eu, por exemplo, a minha Como, mãe, por quando exemplo. fazia sopa passada, os Hum, legumes, sim, sim, eu entendo. fazia bola, ok? Ficava na boca. Eu sei, eu sei. E Eu eu, conheço olha, pessoas assim. Conheço. e então era um bocado pastelão. Bom, o meu irmão ainda era mais pastelão que eu, mas eu comia, pronto. Na realidade comia, porque toda a gente dizia que fazia bem e, portanto, eu tinha Aham, que comer. claro. E, portanto, os últimos anos de vegetais, chamemos assim, eu comia o que muita gente come hoje em dia na cetogénica, atenção, não é? Estamos a Uhum, falar dos sim, vegetais que são realmente bons dos quais podemos tirar algum claro. proveito. O brócolo, a couve-flor, Sim. A abobrinha, exatamente, a courgette, não é? Em português, a courgette. courgette. Uhum. Mas quer dizer, portanto, os folhosos simples, no fundo, são As aqueles folhas, vegetais claro. que. As folhas, não é? São aqueles vegetais que imitam, entre aspas, a dieta dos nossos antecessores, não é? De há muitos milhares de Exatamente, anos. exatamente. E aí, Mas, como é mas que você foi para a carnívora? Como foi que você descobriu? a Eu vou carnívora, comer só carne. Hum, eu já estava a estudar e já tinha ouvido falar, por causa dos uhum, tipos da claro, Bitcoin, claro. Uhum, que estava-se a sim. começar a falar na dieta carnívora, no início de Uhum, 2018. Estava-se a sim. começar a falar na dieta carnívora e eu já seguia algumas pessoas no Instagram e no Facebook, nas redes Aham, sociais, sim, sim. e aquilo ficou-me aqui assim atrás da orelha e eu disse, eu sou uma pessoa que gosto de experimentar e, portanto, eu Uhum. pensei assim, isto parece-me ser uma dieta que eu acho que é boa para mim. Boa para mim, Uh, né? comer carne, comer grandes quantidades de carne, comer mais carne do que a maioria imagina, porque se eu disser às Uhum. pessoas que como 30 quilos de carne por mês, as pessoas ficam assustadas. Sim, Mas, sim. mas é mais ou menos o que eu como. Eu como Uhum. 28 quilos de carne por mês, mais ou menos. E, Aham. portanto, eu decidi experimentar. E experimentei, e comecei a experimentar, ao mesmo tempo que um amigo meu, portanto, o Paulo, Aham. eu e o meu amigo Paulo começámos a experimentar a dieta carnívora ao mesmo tempo e fomos trocando impressões e a coisa é um espetáculo. É muito diferente da cetogénica. É muito diferente da É cetogénica. muito diferente, sim. É bastante diferente. Isto há um diferencial enorme para as dietas Uhum. tradicionais, não é?
à base de hidratos de carbono, isso toda a gente sabe. E, portanto, Sim, quando a gente muda para a low carb, a gente já nota uma grande diferença, não é? A nível da claro. energia, da saciedade, etc. Mas depois há uma clivagem muito grande para a carnívora. Uhum, Porque, quer dizer, é uma diferença muito grande a nível da disposição do dia a dia. uhum. Não há, vamos lá ver, a cetogénica já ajuda muito nessa parte por Já, causa da saciedade, já não sim. é? É. Mas é uma diferença muito grande, mesmo assim. Você nota que quais são os pontos que você nota que são mais beneficiados pela carnívora? Assim, tipo, o dormir melhor, a disposição para fazer exercício. Porque eu, Eu quando estou começaria. fazendo a minha cetogênica certinha, eu Uhum. fico acesa. Cheia de energia, não é? Pois. Sim, sim, São as cetonas, exatamente. exatamente. As nossas mitocôndrias, elas rebolam com as cetonas, elas rebolam de contentes. Isto, Rebolam. isto é a cara de uma mitocôndria, É verdade. quando vê a gordura. Energia. Não, é como mudar de diesel para combustível a jato. É uma diferença a nível da energia muito grande. E É por isso enorme, né? o que a Cássia está a dizer faz todo o sentido. Para Uhum, mim, há vários pontos importantes a nível das diferenças significativas, mas eu se calhar vou ter que eleger um, que é a uhum. digestão. É, A né? digestão. Uhum. Para quem vinha de um cenário de colite nervosa, portanto, É com problemas verdade. É verdade. para mim, ir à casa de banho era um desafio, atenção, Uhum. porque era doloroso, Sim, e os médicos o que me diziam era para comer mais fibra. Portanto, a partir do momento em que eu percebi que isso, ok, isso não faz sentido, há meu aqui qualquer Deus. coisa que está mal. É muito Uhum. mal. Então, se eu tenho problemas, se eu estou a comer uma dieta à base de vegetais e maioritariamente hidratos de carbono, e tenho problemas e me dizem para comer mais fibra, porque a literatura diz, Uhum. a Sim. maioria da literatura diz que a É, é. fibra é boa para o trânsito intestinal. Então, o que é que o Exato. médico diz? Aumenta a fibra. Mas eu reduzo Uhum. e a inflamação reduz, Uhum. o meu hemorroidal melhorou imenso. Uhum. São Olha coisas que aí. temos que falar, não é? Claro. As dores, quando eu estou sentado na casa de banho, hoje em dia ir à casa de banho para mim É é um tranquilo. espetáculo. Eu Uhum. Olha sento-me, faço o que tenho a fazer e vou-me embora. que maravilha, né? E até porque a gente sabe, se eu estiver errada, me corrija, que você entende da carnívora, que quando a gente come mais carne, a gente vai menos ao banheiro, né? Porque a gente o organismo ele usa toda a carne, né? Você Isso mesmo, digere e usa tudo, isso né? mesmo, Então isso mesmo. você faz muito pouco, vai muito pouco ao banheiro, né? Deixa-me ver, hoje é sexta, Hoje é então sexta. eu fui na segunda-feira. Uhum. E não é porque você está preso, é porque não tem nada para botar para fora, não é isso? Eu vou lá fazer o quê? A questão é esta. Exatamente, Nem, exatamente. nem puns, ó Cássio, eu nem puns tenho para dar. Exato, exato, não tem, né? E outra coisa, a pessoa que faz as dietas de baixo carboidrato, elas param de sentir. Como você para de sentir gases, né? Você não tem gases. Então, obviamente, você não vai ter pum. Você não tem gases. Exatamente, exatamente. Eu acho que isto até, os rapazes, os homens dizem isto a brincar porque é sempre tema para brincadeira, mas eu até tinha orgulho de ser um bom, como é que eu ia dizer? Eu tinha um instrumento afinado e que fartava-me de Aham, rir. E hoje em dia não tenho graça nenhuma porque tá vendo? dou, dou 2 a 3 puns por semana, mais ou menos. Bom, falando mais a sério, agora aqui a questão realmente da digestão, e depois não é só o ir menos vezes, a questão é vou menos vezes e é tudo muito simples. Ou seja, Aham, não é doloroso, começa logo aí, claro. portanto é uma eliminação, uma evacuação muito simples. Uhum, Eu sei que a maioria das pessoas que está na cetogénica tem alguma adaptação em termos da digestão, porque, por exemplo, pode haver um período em que a pessoa tem uma diarreia ou qualquer coisa por causa da habituação à gordura. E é uma das perguntas que me fazem muito é se eu, por comer só gordura e proteína, como é que é a questão da textura, uhum, da evacuação? E é sim. assim, isso vai muito da regulação que a pessoa faz
já aqui mal está a rir-se por causa do assunto, não é? Sim. Mas eu acho que é muito importante falarmos sobre o É cocó, atenção. importantíssimo, até porque Sim. a gente sabe que o intestino é o lugar onde tudo começa. Todas as doenças começam no Ora bem, intestino, a maioria delas. ora Né? bem, Então, ora bem. é importante, sim. A Cássia falou aqui num assunto que eu acho que é provavelmente dos mais importantes, que é a ligação do intestino com o cérebro. Sim, A maioria das pessoas não sabe, mas o nosso segundo cérebro é o é o intestino, intestino. porque nós temos muitos neurónios e Uhum, neurotransmissores no intestino. E, portanto, o que acontece e era aqui que eu queria chegar uhum, e terminar este assunto, que é a digestibilidade é ótima e faz todo uhum. o sentido, porque o intestino está limpinho. Limpo, exato. Como a Cássia disse muito bem, eu não tenho nada para fazer. Portanto, é assim, com a carnívora não há desperdício. Se Exato. não há desperdício, eu não estou preso. Eu vou menos Uhum. vezes, porque o meu corpo lida com os nutrientes de uma forma muito eficiente. O que sai são os verdadeiros excrementos, são as coisas que o corpo não precisa. Não processa, não precisa, exato. São toxinas, sai também gordura, porque, por exemplo, se eu comer mais gordura, ok? Isto Uhum. é um limite muito bioindividual. Cada pessoa tem o seu É. limite Uhum, bioindividual. Há pessoas que uhum, toleram mais gordura, há pessoas que toleram menos, ok? uhum. Eu, por exemplo, talvez pelo tipo de gordura que como, eu como muita carne de slow cooker, portanto, carne estofada, Sim, cozinhada sim. lentamente, em que a Uhum, gordura fica ali a marinar muitas isso. horas. Aham. Eu não tenho problemas. Eu tornei-me. Hoje em dia sou capaz de tolerar quantidades grandes de gordura. Uhum. Eh, mas ao início foi complicado. Esta Eu tenho, fase também é gira. eu tenho A uma adaptação pessoa. à carnívora foi complicada. Então, eu quero saber sobre isso, mas deixa eu ver se você responde logo a pergunta do Francisco Guerra, que foi o seguinte: ele quer saber, Claro, com todo quando gosto. você começou a sua carnívora, que tipo de pratos você fazia? Porque as pessoas têm um pouco de bloqueio aí, né? Quando você Eu diz, percebo, eu percebo. vou São as comer só questões carne, práticas. qual vai ser meu cardápio, né? É muito simples. Não há melhor prato que carne picada e ovos mexidos. É verdade, é Carne verdade. picada e ovos. Esse Em brasileiro casamento é vocês, bom. vocês chamam carne moída, não é? Carne Carne moída moída, com, sim. com ovos fritos, Mexidos, mexidos ovos mexidos, sim. na manteiga, mexidos na manteiga. Eu Exato. diria que ainda hoje é o meu prato favorito, ok? Eu adoro. E Uhum. desde pequenino, a minha mãe está aqui, está a ver, e ela não me deixa mentir. É o meu prato preferido desde pequenino foi sempre carne picada com ovos mexidos. Adoro. Aham. Portanto, para quem está a começar, eu diria que essa é a melhor forma de De começar, né? comer. Sim, Uhum. exatamente. E eu vejo que Uhum. você faz muitos pratos deliciosos. A pessoa que só come carne faz cada prato que você fica, meu Deus, né? Porque Obrigado, obrigado. vocês têm aí uma vantagem sobre mim, que é a Uhum. vantagem de estar em Portugal, que é o lugar que tem uma comida maravilhosa, né? Aqui Uhum. no Reino Unido, a gente não tem os cortes brasileiros, né? As carnes, eles não cortam igual a gente no Brasil, Pois, né? há algumas diferenças, sim, 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 há É, é. algumas diferenças. Então a Há gente não algumas sabe. diferenças. Por exemplo, todo brasileiro, quando vai no mercado, ele sabe qual é a carne, qual é a parte do boi que ele quer, Claro, e o né? brasileiro sabe muito sobre carne, sabe, sim, Exato. senhora. Aqui a gente não tem isso. Eles colocam lá para. Aqui só existe sirloin, Ou lombo, sim, rump steak. É, pronto. é a picanha. Sabe? Pronto. É assim, há equivalências, ok? Há Sim. equivalências. Mas eu tenho uma postura que eu acho que simplifica um bocado essa questão dos cortes, porque é Uhum. preciso realmente saber algo sobre os cortes quando nós estamos num Sim. país diferente, claro, claro. É. Por exemplo, a minha mulher é russa e os cortes Ah, russos são sim. muito diferentes. São muito diferentes Hum. dos nossos, ok? E dos Ah. ingleses e dos brasileiros. Mas eu Aham. diria o seguinte: hum, olhem para o ruminante da seguinte forma: a parte da frente do ruminante, a parte da frente do Uhum. ruminante é sempre a mais gorda. E a parte Uhum. de trás, que é a parte da tração, a parte mais muscular, é uma parte mais magra. Portanto, quanto Uhum. mais para a frente nós andamos no bicho, mais gordo e mais Mas, gelatinoso.
Mais macio, Exatamente. né? Uhum. Mais macio, exatamente. E ao mesmo tempo, quanto mais para trás andamos, para trás é bife. Para trás é bife, para a frente é carne Hum, estufada. E depois hum. cada um encontra os seus cortes preferidos. Mas a Cássia tem uma grande vantagem também em relação a Qual? Portugal. Diga É qual é. que a maioria da carne do Reino Unido é de produção mais sustentável que a nacional, Sim, isso é verdade. É verdade. que é Os um nossos tópico muito importante, ou um subtópico da super, carne, é super importante. É sem verdade. dúvida. Sem dúvida. Eu adotei aqui. Qual é, com qual frequência? Isso é uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Com qual frequência você se alimenta? Porque a gente sabe que a frequência Ah, alimentar baixa é exato, quando a gente exato, exato. consegue fazer a insulina descer, né? Então, Exatamente. me explica, você que come tanta carne e come carne, carne com tanto nutriente, que você sabe escolher as carnes, porque eu vejo suas carnes. Então, você não come filé Eu mignon, porque filé aprendi. mignon não tem nutriente. A gente Não. encontra os nutrientes nas vísceras, e você O come filé bastante. mignon, o filé mignon fica bem. Fica bem dizer que se come filé mignon. Sim. Mas uma E pessoa vai ao só. restaurante e pede um filé mignon e é muito Exato. fino. Não, não. A nutrição, não é? Portanto, a diferença entre a fraldinha, um corte brasileiro, não é? A Sim, diferença entre a fraldinha e o lombo para o nosso corpo é zero, porque os nutrientes é que contam. Portanto, sim, a sim. gente, a gente comer lombo, eu diria que isso é para quem não está habituado a comer carne. Sim, é Portanto, verdade. respondendo à sua pergunta, a frequência da minha alimentação tem a ver com duas coisas. Tem a ver com a minha fome, Uhum. e tem a ver, portanto, com a minha saciedade. Isto parece um bocado palerma e demasiado simples, Não, não. mas são dois sinais. Ora bem, Uhum. quando é que eu tenho fome e depois de comer, até que ponto é que eu estou saciado? São estas as Uhum. duas, são os As dois duas sinais que referências, eu. as duas referências. Exatamente. E como nós já falámos, e certamente muitas pessoas sabem, claro, é um Uhum. sinal que depende de pessoa para pessoa. Claro. Por, Uhum. por causa dos processos inflamatórios que nós temos, por causa Exato. do- da- do- da quantidade ou da necessidade de cura que nós temos. E, Uhum. portanto, eu encontrei, ao fim destes quase 3 anos de carnívora, eu encontrei um ponto em que eu sei mais ou menos hum, o quanto é que posso comer. E como gosto de comer e ficar despachado, porque eu, acima de tudo, eu acho que também há uma vantagem muito interessante, que é uma vantagem logística da Uhum. carnívora, que é eu como e não penso mais em comida, Cássia. Isto é Isso muito importante, é muito importante. Muito. principalmente para quem vem de um cenário de compulsão alimentar. Uhum. Você tem compulsão alimentar ou você já curou sua compulsão alimentar? Você Nunca se controla cura, ela, Cássia. né? É, Nunca se cura. você Controla-se controla. com, controla-se com comida de verdade. É verdade. Porque podemos falar nisso a seguir, eu vou só terminar esta parte Claro, claro, termina da essa parte. saciedade. Uhum. Desculpa, eu tenho Não, tendência não, para não, divagar. não. Portanto, é assim, então é assim, o João levanta-se, não é? O João levanta-se e vai Uhum. à cozinha e faz de conta que tem uns hambúrgueres descongelou do dia anterior. E o João Aham, pensa assim, tenho fome ou não tenho fome? Portanto, para mim há dois tipos de comida, que é a comida de slow aham. cooker, que é a que eu deixo a fazer durante o dia, e os hambúrgueres que são que é um acesso mais rápido à comida, ok? Fritar uns hambúrgueres é rápido, Uhum. portanto eu levanto-me Uhum. e eu penso assim, tenho fome ou não tenho? Não tenho fome, não vou comer. Eu não como se não tiver fome. E, portanto, Claro. o que eu acabo por fazer, porque depois nós temos que nos encaixar nos horários, não é isto? Não basta dizer, eu como quando tenho fome, ok. Até se eu tiver fome às Uhum. 3 da manhã, bom, às 3 da manhã estou a dormir, portanto não vou É. comer. Uhum. Portanto, nós acabamos por nos encaixar nos horários e o que acontece é que eu ou almoço ou janto. E, portanto, é muito frequente eu fazer jejuns de 24 ou de 36 horas para Sim. acertar com a fome. Que Porque coisa, depois, por que coisa exemplo, incrível, né? É muito incrível isso. É muito é incrível. porque sem dúvida, aos olhos do mundo, do mundo dos Da, carbodependentes, as da pessoas ficam Carbolândia, no mundo da Carbolândia. Carbolândia. Boa, gosto da Carbolândia, é isso mesmo.
Portanto, nós somos aves raras, não é? Se uma pessoa que faz low carb, uma cetogénica, já é uma ave rara, um carnívoro, então eu não sei. É uma ave única. Bom, É verdade. mas a questão é que nós acabamos por nos habituar. Eu posso inclusivamente dar aqui o exemplo do meu irmão, que começou a fazer a dieta cetogénica há 3 meses. E o meu irmão comia muito mal. Portanto, estamos a falar de uma pessoa com hábitos alimentares Certo. completamente desregrados. Diferente. Completamente desregrados. E ele estava com peso valente. E em 3 meses perdeu qualquer coisa como 13 quilos e 11 centímetros. Olha, é porque se perde muita medida com a cetogênica, né? E eu digo, exatamente, exatamente. Portanto, ele fez a alimentação que a Cássia está a fazer. Eu estabeleci para ele a pirâmide, aquilo que eu chamo a pirâmide da comida de verdade. E ele seguiu, ele imprimiu, pôs no frigorífico e começou a fazer. E 3 meses depois ele não quer sair, ele não quer. Porque ele come, Claro. gosta do que come e está a desinflamar o corpo. E não sente falta do que comia, tem isso, né? E come 2 vezes por dia. O meu irmão que estava sempre a comer ou a picar. E que, por exemplo, imagina, tomava o pequeno almoço e passado 2 horas dizia assim: já comia qualquer coisa. É mesmo. E agora É isso está 12 horas sem comer e diz-me assim: João, eu não tenho fome. Achas que eu devo comer? E eu digo assim: Pedro, não tens fome, não comes. Não come. E ele às vezes ele vai gerindo e já está. A gente tem os hábitos, né, João? A gente tem aqueles velhos hábitos da meio-dia, hora do almoço, 6 da tarde, tem que jantar. É a né? fome do relógio. Para você fome do dissociar do relógio, demora um pouco. O Francisco Guerra perguntou o seguinte: se quando você começou a sua carnívora, se você faz alguma suplementação depois que você começou a carnívora? Faço. Eu devo confessar que faço suplementação. Eu como vísceras. São o meu suplemento. É isso aí. Vitaminas, fígado, baço, pâncreas, rim. Eu como tudo. Eu como do nariz à cauda. É esse o nose to tail, o conceito nose to tail, que é o bicho todo tem aquilo que nós precisamos, mas não vale, na minha opinião, há carnívoros que discordam, atenção, na minha opinião não vale a pena e não faz sentido nós comermos só o contrafilé. Isso é que era bom. Claro, bom, para já era preciso ter carteira para isso, ok? Pronto. É verdade. Mas o pulmão tem vitamina C. O baço tem vitamina C. O timo tem vitamina C. Aliás, o timo é o órgão que tem mais vitamina C, por exemplo. Ok? Estamos a falar de qualquer coisa como 35 miligramas em 100 gramas. Ok? E a vitamina C na carnívora é uma questão à parte e muito fácil de explicar. Mas respondendo mais exatamente à pergunta, portanto, é pura e simplesmente isso. A comida de verdade não precisa de suplementos em garrafinhas, em boiões, etc. Não precisa, é verdade. Não. Você Não bebe precisa. café, João? Eu adoro café. Eu também. Eu digo isto, é o único vegetal que está presente na minha vida, no meu dia-a-dia. Como diz uma amiga minha, é a água de lavar as sementes. É verdade, é verdade. Desde que você começou a sua dieta carnívora, você não teve nenhum desejo de comer um brócolis? De brócolis, não. De brócolis, não. Mas tive muitos desejos. Muitos desejos. O tema da compulsão alimentar é dos mais fortes e há muita gente que vem falar comigo sobre este assunto, que é, eu ainda hoje, Cássia, passados quase 3 anos, cá em cima, eu penso como um viciado em comida. Sim. Eu vou na rua e eu vejo, eu vou ao supermercado e eu passo no corredor dos cereais, das caixas dos cereais, e eu apetece-me comer aquela porcaria toda. Sério? Ou nos gelados. Eu passo no corredor dos gelados. Sim, nos sorvetes. Mas a questão é que depois de 3 anos a não ceder, nós acabamos por ganhar uma... Portanto, longe da vista, longe do coração. Este ditado nunca fez tanto sentido para mim como agora. É perfeito, é verdade. Ao início da carnívora, eu asneirava.
Eu fazia aquilo que as pessoas chamam o dia da asneira, ou Sei, pronto, dia do lixo, asneira, essas coisas. É. dia de lixo, cheat Uhum. meal, etc. É. São tudo nomes bonitos que as pessoas dão a uma coisa que se chama desculpa para comer porcaria. É verdade. É desculpa E para eu voltar para queria. o vício, né? Isso, Cássia, é isso mesmo. E isso é a questão adjacente, ou melhor, é a questão subjacente, eu diria que é a questão que está na base de tudo, que é a relação pouco saudável que nós temos com a comida. Sim, São muitos anos de maus hábitos, Cássia. São muitos anos de maus exatamente. hábitos. São muitos anos. A gente não, você não consegue, em uma semana, apagar uma memória que você criou por 50, 40, 30 anos, Exatamente, né? exatamente. Então E demora um essa pouco, luta, e essa luta é diária, muito. porque eu sei que estou bem alimentado, eu sei que não tenho Aham, fome, mas o uhum. cérebro às vezes, Às vezes ele é eu, tricky. É. exatamente, como é que eu cedo? Eu cedo aos desejos, ou às indulgências através dos laticínios, Uhum. porque eu como queijo de vez em quando, Certo. ah, como iogurte grego, Uhum. portanto, essas são são os meus escapes, entre Suas aspas. pequenas exceções, digamos Mas assim. não me fazem bem, eu sei que não me fazem É, bem. é. Mas Mas isto é um processo. É é um uma processo. forma, exatamente, é uma Nós vamos forma de você andando. conseguir administrar o seu vício Isso. que ainda está lá, né? Exatamente. Gerir, é gerir, é gerir. É Porque gerir. o que eu descobri à minha custa, a comer porcaria de vez em quando já estava a fazer a carnívora, é que a ressaca é horrível. Uhum. Porque uma coisa é, quando nós estamos habituados a comer açúcar, comer mais ou comer menos, não faz grande diferença. É. Mas quando nós secamos o consumo do açúcar e quando nós comemos zero hidratos durante Uhum. um X tempo e depois nós Uhum. comemos os hidratos, oh, Cássia, não é brincadeira nenhuma. Não, não é não. É, uma pessoa sente-se muito mal. Sente-se. É. Palpitações cardíacas. Eu imagino, faz de conta, se eu à noite comesse, sei lá, se eu comesse um gelado, eu não dormia. Eu não dormia. Uhum. Porque eu tornei-me de tal maneira sensível à insulina. E, Uhum. portanto, é um bocado como aos miúdos. Se a gente der açúcar aos É, miúdos, eles não descansam enquanto não gastarem aquilo tudo. ficam loucos, é Uma, verdade. uma pessoa sensível à insulina, hum, se não armazena, tem que gastar aquilo. É terrível. Uhum. Portanto, eu ao início fazia essas asneiras, mas depois o que eu comecei a perceber é que não valia a pena porque a ressaca era muito complicada. Então fui espaçando as asneiras, ou seja, Uhum. fazia uma vez por semana, depois fazia de 15 em 15 dias, depois de 2 em 2 meses. Bom, mas É. bebo o meu copinho de vinho de vez em quando, atenção, não Aham, sou, aham, não sou claro. fundamentalista. Aham, é. E não é para isso que a gente faz essas coisas. Não. A gente faz para procurar otimizar o nosso corpo, para procurar Sermos melhorar felizes. a saúde, sermos felizes, ter longevidade, Exato. né? Uma longevidade produtiva, porque não adianta você ter uma vida longa em cima de uma cama, né? Limitado. Então não faz muito sentido, né? Isso que a Cássia está a dizer, eu acho que é uma espécie de objetivo de vida, não é? Que é nós Uhum. envelhecermos jovens. Exatamente. É você Não, ser mais, não faz sentido nenhum. ter muita idade, mas num corpo jovem, né? Nós olhamos à nossa volta e nós vemos as pessoas idosas e algumas até já acima dos 80 e eu pergunto que qualidade de vida é que essas pessoas têm. Exatamente. E olha que aqui você ainda vê pessoas muito ativas com essa idade, mesmo tendo algumas doenças e tal, tomando remédio, Bons genes, é o que eu né? digo. Bons É, genes. bons genes. Mas no Brasil, as pessoas, elas quando ficam mais O Brasil está muito velhas, complicado. até por causa da violência mesmo, as pessoas tendem a se trancar em casa, então ficam muito mais limitadas, né? Então, se você já está limitado, preso em casa por causa do que acontece lá fora, pelo menos seja saudável dentro de casa, né? Tenha uma vida mais Mas é tão feliz. difícil. É É tão difícil, difícil. é Nós, difícil. nós, nós temos uma relação com a comida e com a relação entre o sítio onde nós moramos e a comida, a tal zona de conforto é muito complicado, não é?
É O muito Eduardo complicado. está dizendo uma coisa que é verdade, a gente esqueceu de comentar isso. As pessoas que têm Uhum. 70, 80 anos hoje, elas comiam diferente, elas não comiam o que se come Sim. hoje, Não né? apanharam muita porcaria que E nós por isso apanhamos. elas têm 80 anos, porque se elas tivessem comido essas Sem porcarias dúvida, todas, talvez Eduardo. elas Sem não dúvida. estivessem tão vivas Faz agora, todo o né? sentido. Faz sim. Mas esta geração, ou as gerações da nossa idade, Uhum. eu não sei se eles chegam aos 80. Exatamente, exatamente. As pessoas que Eu vejo pessoas a morrer cada vez mais mais novas, jovens, é mais verdade. jovens. Faz-me muita confusão. E depois lá está. Eu acho que isso que o Eduardo disse é muito bem visto, sem dúvida, porque Uhum. essas pessoas estavam habituadas a fazer refeições à séria. Antes ainda da mania da gordurofobia, não é? Antes da mania de Uhum. cortarem a gordura nos anos 60, não é? Ali Sim, com a questão é, é. das diretrizes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e da pirâmide alimentar e do Ansel Sim. Keys, não é? Portanto, ali, Uhum. anos 70 é um boom de hidratos e de óleos vegetais e dos Uhum. cereais refinados Sim. e a gordura a baixar. E, Uhum. portanto, E as é pessoas a verdade. adoecer. É importante lembrar isso, sem dúvida. E é engraçado que se nós formos ver as curvas, o pico Uhum. ou o boom da doença cardiovascular começa a partir precisamente do momento em que existem essas diretrizes para cortar a Exatamente. gordura. Mas pronto, Exatamente. isso são É. Mas outras coisas. me tira uma dúvida. Quando você me falou que era compulsivo, né? Uhum. É Eu sou. compulsivo. É. Quando você tinha um quadro de compulsão, como era que como é que você interagia com a comida? Você comia qualquer coisa que aparecesse? Você comia, é, você era seletivo? Como era? É uma boa pergunta. Eu sou daqueles que não descansa enquanto não come tudo o que está à frente. Está- Ok. Eu Aham. despacho tudo, Cássia. Eu como até desmaiar, ou até adormecer, ou eu não sou, Uhum. eu não tenho, há pessoas que têm, e eu, ainda bem, há pessoas que têm um botão, há pessoas que conseguem Uhum. parar, Sim. ok? Há pessoas que conseguem parar, e eu sempre tive essa dificuldade. Uhum. Eu gosto, como, até não haver. Pronto. Aham. Portanto, para mim, tornou-se muito melhor gerir a Aham. compulsão com a abstenção. Sim, Com a com abstinência, peço certeza. desculpa. Com Com a certeza, com a abstinência. abstinência, é verdade. É a única forma que existe de gerir no dia a dia de uma forma totalmente eficaz a Uhum. compulsão alimentar. Porque como é que eu ia dizer, o gerir com a gente permitir episódios de compulsão são relapsos, são Uhum. quedas. Portanto, a pessoa volta a entrar num ciclo. Sim, sim. E é preciso perceber isso, é que cada vez que a pessoa come, tem um episódio de compulsão, esse Uhum. ciclo é continuado. E, portanto, isso é uma gestão emocional muito complicada. Nós, Claro, até porque depois que você come tudo que está na sua frente, eu não sei como você faz, culpa, se você sentia isso, mas eu tenho isso. Eu não posso dar a primeira mordida porque eu vou até o fim. E quando pronto, termina, eu fico tão culpada. E é é uma uma das sensação tão etapas, ruim, é uma né? das etapas do ciclo do vício, Sim. do ciclo do vício da comida, a Uhum. culpa. E É, normalmente é após um episódio de compulsão, é. exatamente. E aí, depois da culpa, você pensa, eu já tô gorda mesmo, vou comer de novo porque eu tô estressado, porque Perdido eu por sou 100, gorda. perdido por um, perdido por 1000, não é? Mas Exato. Aí isto começa, já não vai fazer diferença. é. E aí você volta, começa tudo de novo, é o ciclo, né, que vai. Exatamente, exatamente. E, Depois há outro estímulo que eu acho que uhum, ainda é pior, que é uma verdadeira armadilha, que eu olho-me ao espelho, não é? Eu tiro a t-shirt aham, aham, e vejo um gajo com 40 anos, com 12% de massa gorda, e eu penso assim, epá, mas um Häagen-Dazs não me fazia mal nenhum. eu É? sei. Isto é Uhum. tão bom. E agora, Häagen-Dazs. É, Portanto, quando nós estamos com um percentual de gordura mais baixo e quando nós estamos em uhum, forma, ainda é uhum, pior porque nós sim. achamos que Que já cabe. podemos, exatamente.
Exatamente. complicado Agora eu gerir a cabeça. posso. É. Essa parte da cabeça é muito Essa complicada a parte é gerir. muito complicada, porque que não é Segunda somente. começa. Começa na Não, é assim. segunda-feira, como diz o Eduardo, exatamente. Olha, segunda começo, já tô gorda mesmo, Fica deixa para para outro amanhã. lado. Deixa para outro dia. Então, vou me despedir, né? Amanhã eu começo a dieta, então vou Exato. me despedir. Aí come a vida. Exato. Ou então assim, Né? então mas isto agora vai ficar aqui a fazer o quê? É melhor acabar, não é? Então, Exato. Só tem um ah, pouquinho, vou terminar, né? E é assim mesmo. Olha, eu tenho aqui algumas perguntas para você, vou puxar para a gente que ver o bom. que é. Da Sueli. O cupim é uma carne ruim. Vocês têm cupim em Não. Portugal? Temos, Não? temos. Tem, O tem. cupim é das carnes mais deliciosas que Melhores. É muito boa essa carne, né? Para quem não sabe, o cupim, em português, nós não temos um nome, nós usamos o nome brasileiro, ok? O Aham. cupim é uma bossa no cachaço, Exato. mas É nem todas as aquela raças, rampa, né? exatamente, nem todas as raças têm, e as raças sul-americanas são São as portentosas diferentes. Sim, nessa sim. bossa, essa É. bossa, e portanto o cupim é uma indulgência que eu como, porque quando eu como, convém que seja da América do Sul. Claro. Inclusive, o cupim que eu acho, não sei, É me corrija se delicioso. eu estiver errada, só tem no gado Nelore, se não me engano, e o Nelore é um gado muito comum no Brasil. Eu acho que é Sim. esse. Outra. Há outras raças argentinas que também têm. Sim, sim. Mas são sobretudo esses. São sobretudo porque, aliás, a gente olha para eles e vê logo que aquilo é Uhum, um boi com uma uhum. constituição muito diferente. Tem uma percentagem de gordura mais alta e então se Aham, for de pasto, se for se ele comer pasto, se ele comer erva, então aham. porque aquela camada de gordura do cupim, quanto mais amarela, melhor. É sinal de Sim, que é verdade. se fores branquiçada, já tem ali cereais, etc. Mas quanto mais amarela, normalmente, de melhor Uhum. proveniência. Olha aí, outra perguntinha da Vacas Maria Manuela. Faz jejuns Olá. prolongados? Sim, de vez em quando faço. Alguns são acidentais, outros são planeados. Aham, Por aham. exemplo, agora no início do ano, eu gosto de começar o ano com um jejum. Com um É jejum, bom, é aquilo que bom. eu chamo de jejum, quando eu digo um jejum, para mim não é o habitual. Portanto, eu quando como uma É vez uma por coisa dia, mais longa. isso, Aham, isso já é normal. Mas eu gosto de fazer, por exemplo, 72 horas ou 100. Eu aham. já fiz Fez? 120 e Ah, gostei. E senti-me eu muito fiz, bem. eu já fiz até 94 horas. É bom, é muito bom. Poderia ter ficado mais, porque você não tem fome Exato, mesmo. exato, exato, Né? exato. Mas aí a É cabeça começa, né? a Vamos partir das ver, vamos. 48 horas, exatamente, é É, mesmo isso, é muito é, psicológico. A partir das 48 horas nós deparamos-nos com uma twilight zone, que é, é, nós estamos tão carregados de cetonas, ou estamos tão bem adaptados que é. nós, as cetonas suprimem o apetite. Portanto, a grelina entra ali há ali, epá, Uhum, não há fome, a fome desaparece. Porquê? é Porque no verdade. fundo é um processo de sobrevivência. Sim. E por isso é que existe, ao contrário do que muitas pessoas dizem, e por isso é que a partir de determinado intervalo de horas de jejum, Uhum. o corpo começa a mandar sinais de que nós É, temos que transmitir nós temos que os dar nossos continuidade à genes, espécie. É exato. a hormona do crescimento, Uhum, portanto, o mTOR, portanto, a chave mestra da síntese proteica é mais uhum, elevada e, portanto, nós estamos prontos, entre aspas, para procriar e para dar continuidade à exato. espécie. É, é Passando isso. por fome. É engraçado. É, é Na verdade. vida, nós devíamos Hum, fazer isto, nós devemos procurar mais vezes fazer isto, que é nós sairmos do conforto e perceber uhum. que sentir fome faz-nos bem. Faz-nos bem. Eu escrevi sobre isso ontem, porque eu estava fazendo um jejum, e aí eu fiz um curso com o Dr. Marcelo Cardoso, que é um super médico brasileiro, que fala Um muito craque. sobre. Você conhece, né? Sim, sim, sim. Então, e o Marcelo, ele fala isso, né? Que o jejum é um desconforto voluntário, e o desconforto voluntário, ele faz você ficar mais forte, né? Porque quando você se expõe a um ambiente Isso mesmo. desconfortável, você está criando
vamos dizer assim, anticorpos para aguentar aquele tipo de incômodo, Isso. né? É muito bem dito, é mesmo isso. Nós encontramos, nós conhecemos-nos a nós próprios de uma maneira diferente e mais profunda. Não é à toa que o jejum tem esta ligação quase espiritual. É verdade. O jejum tem uma componente espiritual muito importante e muito interessante. Ora bem, uma coisa é nós fazemos jejum porque não temos comida. Isto é outra coisa, atenção. Aí é outro Mas cenário, a abstinência voluntária, exato. Claro, claro. Mas a abstinência voluntária de comida põe o nosso corpo num modo de foco mental e foco até físico, porque não se perde força, atenção. Não se perde se força. perde. Eu não vou desmaiar, eu não vou ter uma hipoglicemia, não. O nosso corpo tem uma capacidade de sobrevivência brutal. Nós fomos feitos e desenhados para viver. Nós não vamos morrer por falta de comida. Aliás, o maior jejum que existe tem mais de um ano. Ok? Uma pessoa que foi supervisionada. 380 e tantos dias, 340 e tantos. Foi muito com tempo, foi mais de um ano. Com reintrodução de líquidos nos últimos dias, etc. Mas os jejuns prolongados são muito úteis para pessoas que têm situações de cura muito específicas. Ok? A nível, por exemplo, das doenças cognitivas, a nível também do cancro, etc. Por causa da importância. Gente. É o jejum terapêutico, não é? Sim. Por isso, sim, eu gosto muito de jejuar. Eu acho o jejum fantástico, porque lhe dá muita liberdade, né, João? Você não precisa ficar pensando o que é que você vai comer, o que é que você vai preparar. E a gente olha para as pessoas à nossa volta e vê assim, estes tipos estão sempre a comer. Eu não como há 3 dias e as pessoas estão sempre com fome. E ver pessoas gordas com fome faz muita confusão, ver pessoas gordas com fome. Porque, teoricamente, era para ninguém estar com fome, porque tem muita coisa armazenada, muita gordura armazenada. Exatamente. Né? Exatamente. Nós estamos aqui, obviamente, a falar de uma forma muito informal e estamos a brincar, mas eu não os recrimino, obviamente. É muito fácil falar quando nós já sabemos como as coisas funcionam, porque o que nós queremos mais é chegar a essas pessoas e tentar ajudá-las a perceber que, basicamente, está tudo ao contrário. Tudo aquilo que dizem que é bom para fazer sob o pretexto de fazer alguém ganhar dinheiro. Ponto. Exatamente. O MM Ignorance. Ele está perguntando se para a pessoa que nunca fez jejum, vai fazer da primeira vez, ela pode desmaiar? Sim. É complicado se uma pessoa nunca fez jejum. Ou melhor, vamos lá por partes. Ora bem, então nunca fez jejum, então não dorme? Dorme. E quando está a dormir, está a fazer o quê? Jejum. Eu acho que até os hamsters, não é? Como eu costumo chamar a quem come 4 ou 5 ou 6 vezes por dia, até essa gente que está sempre a comer, até essa gente faz jejum. Portanto, é assim, sim e não. Obviamente que fazer um jejum assim à maluca, do nada, olha, vou ficar 3 dias sem comer, e é uma pessoa que está habituada a comer, por exemplo, 50% de hidratos de carbono, pouca gordura e pouca proteína, ou proteína moderada, eu diria que sim, que vai ser difícil, vai ser muito complicado e, portanto, vai ter uma hipoglicemia reativa por falta da insulina, portanto, não há ali aquele controle, não há o controle do que, no fundo, explica o ciclo do sobe e desce da insulina e da glicemia. Portanto, vai descer e, portanto, vem a pique, a glicemia vem a pique e, portanto, a pessoa pode, como se sabe, uma hipoglicemia pode resultar em desmaio. E as pessoas chamam-lhe tudo e mais alguma coisa. Quebra de tensão, não sei o quê. Mas eu não recomendo. Vamos lá ver, temos que ser realistas. Uma pessoa pode sentir fraqueza. E é assim, eu já fiz jejuns mais prolongados em que eu senti fraqueza. Não estou aqui, eu não quero passar uma ideia errada de que, eu estou 3 ou 4 dias sem comer e sinto-me o maior. Não. Há diferença entre perceber há diferenças, há ondas de fome, né? A fome vem e vai, né? E tal. Exatamente. E portanto, se eu estiver devidamente hidratado, porque é o aspecto que eu acho que é fundamental conversar sobre, quando nós falamos sobre jejum, temos que falar sobre hidratação. Sim. Mas a hidratação não é, eu vou beber montes de água. Não é só a água. É repor os tais eletrólitos.
Exatamente. Portanto, o sódio, o potássio, o magnésio, o cálcio, etc. Nós temos que repor, temos que fazer o nosso cocktailzinho e ir equilibrando, porque se eu beber muita água, então eu vou desmineralizar o corpo e então aí é que eu vou Exatamente. sentir Aí você vai fadiga, passar dor de mal. cabeça. É, exatamente. Portanto, eu não recomendo ninguém começar a fazer jejum assim do nada. Não. Isso Uhum. não faz sentido. Não faz Tem sentido. que Eu acho que haver é uma importante preparação, né, adaptar. João, para um jejum, Exatamente, principalmente se o exatamente. jejum for mais longo, mais do que 24 horas. Quando você vai Claro, fazer claro. um jejum longo, um desses longos, você se prepara como? O que é que você come antes de um jejum de mais de 72 horas? Eu posso dar o exemplo do meu último jejum assim grande, Uhum, que uhum, foi de 96 horas, creio que sim. uhum, Eu comi um rolo de carne de 1,6 kg. Eu comi 1 kg, mais de 1,5 kg de carne uhum, e comi pá, uns 300 gramas de manteiga. uhum. Vamos por partes. Isto não foi numa refeição. Eu fiz num Claro, espaço de uhum, 2 ou 3 horas. Atenção, porque já estava programado fazer. Portanto, eu já uhum. sabia o que ia, preparei-me, etc. Portanto, eu em 2 ou 3 horas fiz 2 refeições, porque aquilo não coube tudo. Claro, claro, é Por mais que eu goste de verdade. comer. Depois o que acontece é, a partir do momento em que eu fechei a janela, ok, bora lá fazer um jejum, e eu, a partir daí, os meus cuidados são estes. Procurar não estar em stress, Uhum. Isso é muito porque importante. a ansiedade, vamos lá ver, a ansiedade é um gatilho, não é? É, Para comer, para estressar, etc. Portanto, nós temos que estar, eu tenho que fazer isto num ambiente controlado. Eu não claro. vou fazer um jejum extenso, assim à Tá maluca. Não, doida. não. Tem que ser planeado num ambiente controlado, porque o jejum é um stress fisiológico, é um stress Claro. saudável. Mas se eu tiver Uhum, stress patológico, se eu tiver stress, ansiedade em mim, então uhum. vai ser Vai complicado. ficar mais difícil, claro. Exatamente. Então, João, Estão-me a perguntar se eu treino no ainda primeiro treinas no dia. primeiro dia do jejum? Será? É o nosso amigo Carsten, grande. Hum, Está tudo bem. Olha, eu gosto de treinar, mas só não treino se estiver em hipertrofia, porque, ora bem, lá está, isto tem a ver com o contexto. aham, Se eu estiver a treinar pura e simplesmente para me manter em forma, se eu uhum, estiver a fazer treinos, por exemplo, de alta intensidade, uhum, daqueles em intervalos pequenos, eh, eu não me vou preocupar com os treinos e, portanto, eu posso treinar à vontade, porque são treinos que não, vamos lá ver, não puxam muito pelo cabedal. Agora, aham, se eu tiver a fazer um plano de hipertrofia muscular, ou seja, de ganho de massa muscular, eu não vou fazer jejuns extensos. Não claro, faz sentido. claro. Não faz Uhum, sentido. não Não faz faz sentido. sentido, é verdade. As dietas pobres em hidratos, elas imitam o jejum. Portanto, é assim, eu Uhum, devo comer consoante os meus objetivos. Se eu tiver se o meu objetivo for perder peso e tiver muita gordura corporal para perder, eu posso, e desde que esteja bem adaptado, eu posso fazer jejuns extensos. Eu tenho gordura uhum, para perder, portanto eu vou dizer ao meu corpo, olha, tu agora desenrascas-te e vais gastar essa gordurinha toda. E o corpo faz isso, efetivamente. uhum, sim. Se eu estiver a ganhar músculo, não faz sentido estar a fazer jejuns muito extensos. Mas Uhum, sim, eu, por exemplo, eu treino sempre em jejum. Eu faço uma refeição por dia e treino uhum. imediatamente antes de comer. Eu gosto muito de fazer, ou seja, eu treino no máximo do meu jejum. Ok, entendi. E treinar em jejum é brutal, é muito bom. É muito É bom mesmo. ótimo. Eu corro normalmente 5 quilômetros por dia quando eu estou correndo. Agora Muito bom. Muito bom. eu tô com uma contusão no joelho que ainda não fiquei boa, mas eu Oh, bola. geralmente, mesmo quando estou de jejum, pode ser jejum longo, jejum de curto, não interessa. Eu corro do mesmo jeito, nunca Não passei falta mal, energia, não é? corro 5, 10 quilômetros, Tão nunca, bom, nunca tão bom, desmaiei. Nunca desmaiei, João. Bem, tão bom. então, a gente já passou da uma hora de live, então eu quero lhe fazer. Quando a conversa é boa, passa rápido, a gente nem nota, né? Pois é, pois é. Eu quero que você me deixe aqui para as pessoas que estão lhe assistindo e para quem vai lhe assistir depois, o que é que você orienta para uma pessoa que resolve, depois dessa live, começar a fazer carnívora?
Qual o conselho que você dá para essa pessoa? O meu conselho é este. Para quem nunca ouviu falar da carnívora, ou para quem já ouviu falar e gostava de saber mais, eu digo o seguinte. O mundo lá fora está interessado em vender uma ideia de que nós temos que fazer uma dieta à base de plantas. Porque isso é um interesse financeiro. E, portanto, a maior dificuldade em chegar aqui à dieta carnívora é precisamente nós percebermos como é que o mundo funciona. Ok? Portanto, é preciso mudar de hábitos. E se a pessoa quer experimentar e quer conhecer e quer perceber como é que o seu corpo reage a uma dieta que tem tido tantos testemunhos pelo mundo inteiro que funciona bem, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ignorar as diretrizes. Sim. É um passo fundamental. Como diz a Sarah Hallberg, é preciso ignorar as diretrizes. É verdade. É verdade. A carne não nos faz mal. A carne não é toda igual, mas não nos faz mal, atenção. O que nos faz mal é nós prestarmos demasiada atenção a opiniões que têm por trás interesses financeiros. Portanto, o que eu digo sempre é, eu não defendo que a carnívora seja para todos. É importante perceber isto. Claro, claro. Mas pelo menos experimenta. É, exato. Faz Porque um teste. A carne é o alimento de eleição do ser humano desde há milhões de anos. Está connosco desde o início, desde que nós saímos das árvores e nos pusemos de pé e o cérebro aumentou e ganhámos o córtex cerebral. Sim. A carne esteve sempre presente. Aliás, nós não evoluímos a comer carne. Nós evoluímos porque comemos carne. Exatamente. E portanto, é essa a minha dica. A minha dica é essa. Se tiverem curiosidade, experimentem, mas deem tempo ao tempo, que a carnívora não é nenhuma pílula mágica que resolve os vossos problemas. Como qualquer outra forma de alimentação, requer uma adaptação muito importante. E não se deixem enganar por pessoas que vos dizem que não, isto agora vais fazer dieta carnívora e vais perder 20 quilos em 30 dias. Não façam isso. A principal mudança que tem que acontecer é na nossa cabeça e nós temos que perceber que temos que experimentar por nós mesmos. Não faz sentido os outros dizerem que faz mal e nós experimentamos e faz-nos bem e afinal quem é que tem razão afinal? A gente tem que experimentar em nós mesmos, né? Bem, então, não é nada restritivo. A dieta não é nada restritiva, a carnívora não é nada restritiva. Foi um prazer enorme ter você aqui comigo. Obrigado, Cássia. Olha, gostei imenso de conhecer. Eu também. A gente pode até fazer outros lives depois. Porque, claro, a gente vai fazer... Tem tanta coisa para se falar dentro do carnivorismo, sem dúvida, né? Sem dúvida. E a gente ainda vai ter muita coisa para contar para o pessoal aqui. Então, muito obrigado por este convite. Você, agradeço a todo mundo que está aqui, que assistiu a live. Quem vai assistir obrigado depois, a todos. Obrigado a sigam Carnivore I Am, porque ele é show e ele entende tudo de carnívoro, tá bom, gente? Um beijo grande, João. Beijinho para todos e abraços. Bom fim de semana. Para você também.